você sofria com depressão. Sim, senhor. Desde quando e como começou isso com você? Começou através de um abuso que eu sofri aos meus 7 anos, abuso sexual. E daquele dia, né, desde aqueles dias, eu comecei a guardar tudo para mim. Né? Eu cheguei a contar, mas não acreditaram, então eu comecei a viver assim, a guardar tudo. Então, tudo que se passava comigo, eu guardava para mim. E aos 10 anos de idade foi quando eu comecei a descontar a dor que eu sentia dentro de mim na automutilação. Então, com 10 anos, eu comecei a me mutilar. Aquilo ali já foi com que idade? Aquelas dali foram mais recentes. Tem umas ali que é quando eu tinha de 15 anos, algumas de 17 anos. Eu fico assim pensando, e eu imagino que muita gente também pensa assim. Isso dói, isso machuca. O que justifica a pessoa cortar o próprio corpo ao ponto de ver sangue daquele jeito? Então, bispo, na verdade, eu não sentia dor quando eu me cortava. Quando eu me cortava, era porque tinha uma dor muito grande dentro de mim. E através da automutilação, passava aquela sensação de que aliviava. Porque eu parava de prestar atenção no que estava dentro de mim e sim para o sangue que estava escorrendo. Então, eu comecei com cortes leves, mas por mais profundo que eu cortasse, não doía. Chegou a um ponto que eu só não cortava, mas como também cortava para beber do meu próprio sangue. Você, em termos de depressão, como é que você se comportava? Você sentia uma tristeza que te fazia ficar no quarto? Como é que você reagia à depressão? Eu era totalmente angustiada. Eu andava todo de preto, porque para mim o preto era o que me resumia a minha vida. Escuridão, eu me sentia o próprio fundo do poço. Eu me autocriticava muito, eu me sentia um lixo. Para mim a saída era a morte, eu cheguei a tentar o suicídio. E quando eu vivia na depressão, era uma dor muito grande, porque era uma dor que vinha de dentro, que eu não sabia como pôr para fora, eu não sabia o que fazer com ela. E a cada vez mais ficava consumindo aquilo dentro de mim, ao ponto de eu achar que a morte seria a melhor saída para mim. Você chegou a procurar ajuda médica? Quando eu tentei o suicídio, eu tomei 62 comprimidos. Eu parei internada, fiquei 12 dias na ala psiquiátrica e durante esse período eu passei por acompanhamento psicológico. E a psicóloga falou que não tem cura e que aliviaria apenas com os medicamentos. Então, eles deram medicamento de ansiedade, mas nunca resolveram. Deram um medicamento para que eu viesse dormir, mas eu continuava passando as noites em claro. Eu continuava tendo crises de ansiedades, então o remédio não serviu para nada. E como é que você venceu a depressão? Eu venci me lançando no altar. Eu venci me entregando 100%. Esse é o nome? Luana. Você é o que dela? Tia. Tia. Foi você que falou com ela sobre Sim, o tratamento? Sim, senhor. Na época eu a conheci da forma que ela descreveu, né? Totalmente depressiva, se cortava, sofria com crise de ansiedade, crise de síndrome do pânico. Então foi nessa situação que eu encontrei ela, né? E eu falei, meu Deus, se o Senhor me colocou no caminho dela, eu quero fazer a diferença. Né? Então, eu não estava crendo naquilo que eu estava vendo, na situação dela naquela época. Mas aquilo que eu não estava vendo. E eu estava crendo. Então, eu fui, me lancei no altar, lutei por ela. O dia que ela... O primeiro convite dela foi numa vigília do Força Jovem. E essa vigília foi voltada para a depressão, para a situação que ela estava. E daí, depois dessa vigília, ela começou. Então, foi um processo longo, eu lutei por ela por um ano aí, de muitas guerras, mas graças a Deus ela está firme hoje. Quer dizer, você lutou por ela por um ano, mas você, quando se entregou, resolveu. Na verdade, eu caí em mim porque ela sempre falava para mim, né? Como ela disse, eu não enxergava o meu valor, para mim a saída era a morte, mas ela olhava para mim e enxergava um futuro para mim, que nem eu entendia. E aí a ficha caiu quando eu fui tentar o suicídio. Eu fui para a linha de trem.
Eu fui até o final dela decidida a me jogar longe, para ninguém nem achar meu corpo, né, de quem me conhecia. Só que quando eu cheguei lá, por ser na madrugada, a estação parou. Então, eu não consegui concluir e o guarda que estava lá falou assim, a senhora precisa se retirar porque a estação fechou. E ali foi quando eu falei, poxa, eu não... No fundo, eu não queria me matar. O que eu queria era acabar com a dor que estava dentro de mim. E ela já tinha me falado como acabar com essa dor. Então, não era algo que eu não sabia mais o que fazer, porque ela tinha me mostrado. Eu só não estava acreditando. Então, no início, eu falei assim, já que eu quero morrer, então vamos ver se o altar funciona de verdade. E eu me lancei. Eu entreguei os meus traumas, entreguei meus complexos, fiz propósitos pessoais para mim, né? E com tudo isso, com a ajuda dela. Às vezes eu falava, não vai adiantar, eu vou desistir. E aí ela falava, não desiste. Mas quando eu me entreguei 100%, eu vi o resultado 100%. E hoje, Stephanie, como é que você está? Hoje eu sou uma pessoa totalmente transformada, né? No meu início eu estava mudando. Agora eu não estou mudando, eu sou realmente transformada. Hoje dentro de mim tem uma alegria, tem uma paz. As guerras continuam, mas dentro de mim mudou 100%. Não precisa de tomar remédio para ansiedade? Não preciso tomar remédio, não preciso me cortar. Hoje você está curada? Hoje eu estou curada. Quanto tempo livre da depressão? 3 meses. De 3 meses para cá você não tem mais nada? Mais nada. Não tem vontade de se cortar? Nem de me matar, não me acho um lixo, não acho que a saída é a morte, não fico... Hoje eu durmo, não fico em crises de ansiedade, hoje é paz e alegria completa. Amém. Deus abençoe muito mais. Amém. Obrigado.